Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Vacarello. Comece se inscrevendo aqui, ativando o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui no canal. Vamos lá, eu estou lendo um... Aliás, estou não, né? Eu li uma apostila de uma matéria que eu fiz na faculdade de filosofia, chamada Filosofia e Ciência, ciência moderna, ou algo nesse sentido, né? Filosofia e ciência, acho que é isso. E aí, veja só, tinha um texto específico, né? Filosofia e ciências humanas, perdão. E aí, então, tinha um texto específico, um trecho de texto específico que tratava um pouco do tema do surgimento das diferentes ciências, né? No período da modernidade. Mas mais especificamente a respeito do surgimento da sociologia. E ao longo, né, dessa exposição a respeito do surgimento da sociologia, aparece no início do século XX, ou melhor, na primeira metade do século XX, na metade da primeira metade, ali em 1933, uma primeira publicação de um sujeito chamado Johannes Messner, tá certo? Em que ele publica um livro que trata a respeito da família como uma sociedade, uma célula básica da sociedade, né? Dizendo que a sociedade era formada mais especificamente por uma célula ali dentro que fazia dela aquilo que ela é. E esta célula fundamental é a família. Isso vem, né, de encontro ao que, veja só, eu já havia tratado aqui em algum momento, e que é exposto por um grande autor, um tomista maravilhoso do século passado, brasileiro, tá certo? Chamado Gustavo Corsão, um excelente, um intelectual maravilhoso, já ali do fim da primeira metade, início da segunda metade do século XX. Tem algumas publicações maravilhosas. Neste caso especificamente, a publicação é Claro Escuro, em que ele trata a respeito do matrimônio de uma perspectiva meramente intelectual, não tratando sobre o aspecto religioso, sob um ponto de vista específico que é a respeito do tema do divórcio, né? E ele queria mostrar o que é a natureza do matrimônio, tá certo? Através de uma exposição, de uma investigação intelectual, e quais eram os problemas do divórcio, tá certo? E mostrar o porquê que o divórcio ele é contraditório em relação à natureza mesma da união matrimonial, do vínculo matrimonial, tudo bem? Sem se utilizar de aspectos religiosos para afirmar pura e simplesmente, como numa espécie de imperativo, né? Categórico, tá certo? Ou seja, Deus criou o matrimônio para ser indissolúvel. E como diz nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus uniu, o homem não separe. Ponto. Mas a afirmação categórica de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está baseada na natureza mesma do matrimônio. No princípio, era assim, tá certo? Deus criou o matrimônio para ser indissolúvel. Ou seja, há algo na natureza do matrimônio, na natureza do amor humano que se dá de um para o outro para um, que faz o matrimônio indissolúvel. Mas esse não é o assunto específico do vídeo de hoje, senão que o tema da família como célula básica da sociedade. E neste livro especificamente, o Gustavo Corsão afirma o seguinte: a sociedade é o que são as suas famílias. E esta é a frase que eu queria trabalhar um pouco mais detidamente aqui. Veja só. Quando nós olhamos mais atentamente para o modo como as famílias estão funcionando atualmente, nós vemos uma espécie de espelho da sociedade. E quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos uma espécie de espelho das famílias. É quase que como se uma coisa refletisse a outra, mas nós não sabemos dizer exatamente o que reflete o que, tá certo? Se as famílias estão refletindo a sociedade ou se a sociedade está refletindo a família. Nós fomos forçados a acreditar que a família é que reflete a sociedade. A sociedade é a célula básica da vida humana, o modo de relacionar-se do ser humano muito mais natural e comum, corriqueiro, e que forma, por assim dizer, né, como que numa espécie de causa, né, a família, ok? E que nesse sentido a família é, portanto, uma imagem da sociedade. Portanto, se a sociedade avança sobre determinados aspectos, sobre determinadas pautas, sobre determinadas temáticas, necessariamente a família vai acompanhando essa reflexão da sociedade. E nós quase que lemos o avanço de determinadas pautas ideológicas desse modo. Ou seja,
Por exemplo, é como se, veja, a ideologia de gênero entrasse na família, como se o divórcio entrasse na família, como se os anticoncepcionais entrassem na família. E tudo partisse de uma influência da sociedade, ou seja, a sociedade do lado de fora age de um determinado modo e as famílias vão absorvendo tudo isso. Sob um certo aspecto, sim, isso é verdadeiro, mas não sob o aspecto da formulação do modus operandi, por assim dizer, da família. Ou seja, não é a sociedade que levanta pautas e a família que as absorve. São determinadas, vamos dizer, determinadas partículas da sociedade levantam determinados aspectos ideológicos, primeiro atacam na família esses determinados aspectos, para depois a sociedade ser toda ela influenciada. Isso culturalmente falando. Como é que as coisas naturalmente acontecem? Qual é o modus operandi aqui? Quando nós olhamos para a sociedade, veja, as coisas não começam em primeiro lugar como grandes revoluções e é assim que as coisas vão funcionar. Vide Antônio Gramsci, ele intuiu isso, dizendo que, de fato, aquilo que fora formulado por Marx não pode ser, né, aderido da exata maneira como fora formulado, ou seja, as grandes revoluções elas não podem acontecer por mão armada. A gente não pode sair por aí tomando as partes da sociedade imediatamente como se nada, né? Mas a coisa precisa acontecer aos poucos, numa preparação do imaginário humano para aderir a determinadas pautas. E isso acontece através de uma influência cultural. Só que a cultura, ela não atinge a sociedade como massa, porque ela não está exposta aí. Compreendeu? Ela não está na rua. As pessoas não têm acesso à cultura caminhando. A cultura, ela acessa as pessoas, ela atinge as pessoas, melhor dizendo, no seu íntimo, na sua intimidade. As pessoas param para ler em momentos específicos, elas assistem coisas em momentos específicos, elas conversam sobre temas com pessoas específicas. Isso tudo começou dentro das casas, nas famílias em primeiro lugar. Veja, quando determinadas pautas são levantadas, é evidente que essas pautas são levantadas e elas visam atingir em primeiro lugar as famílias. Ou seja, eu não quero falar sobre determinados temas com a massa em sentido estrito, mas eu quero falar sobre determinados temas dentro das casas, para que dentro das casas, atingindo o imaginário de dentro das casas, eu comece a dividir as casas e as famílias. Tanto é que o primeiro passo para a destruição da família foi primeiro, a laicização do casamento, tornando o matrimônio não uma realidade religiosa, mas uma realidade meramente civil, tá certo? Secular, ou seja, quem cuida do vínculo matrimonial agora são os juízes de paz e os cartórios, não mais a igreja, tá certo? Óbvio que a igreja continua com isso, por quê? Porque o matrimônio é um sacramento dentro da igreja católica. As outras aderem a essa ideia meramente civil, secular, tá certo? E que o casamento ele depende única e exclusivamente de um vínculo ali, né? Atestado por um papelzinho sendo assinado. Só que veja só, esse primeiro passo gera um segundo. Se, veja só, o matrimônio é só um papel assinado pode ter a sua assinatura apagada, ou o papel inteiro pode ser rasgado, jogado fora, as coisas podem ser desfeitas. Se está no campo meramente material, tudo que é material é passageiro, né? Sendo assim, o casamento também é passageiro, porque está isolado no campo meramente material, numa união de corpos atestado por um papel que está sendo assinado. Mas o papel que está sendo assinado pode ser rasgado e os corpos podem se desunir, porque não há um vínculo selado por uma realidade espiritual. Disso deriva o divórcio. Do divórcio deriva necessariamente o controle de natalidade. Por quê? Porque agora eu me uno com uma outra pessoa pensando na possibilidade de me divorciar. E se eu já me uno com uma outra pessoa pensando na possibilidade de me divorciar, eu vou tomar todos os cuidados possíveis para que o vínculo com essa outra pessoa seja o mínimo possível. Esse é uma das perspectivas a respeito do controle de natalidade. Existem
outras, tá certo? Nós podemos olhar para isso do campo de vista profissional, nós podemos olhar para isso do campo de vista do vício, da luxúria mais especificamente, nós podemos olhar para isso do ponto de vista da bioética, mas eu estou olhando aqui para esse aspecto do ponto de vista da segurança. Por quê? Porque se eu me uno com uma outra pessoa pensando no divórcio, eu necessariamente vou tomar cuidado para que eu tenha menos, né, um mínimo possível de vínculo com essa outra pessoa para o caso de eu precisar me divorciar. Porque, obviamente, como diz Gustavo Corsão, se eu tenho a possibilidade de me divorciar da outra pessoa, óbvio, eu não vou pensar antes de me unir a outra pessoa. Eu simplesmente me uno a qualquer pessoa. Eu posso me separar depois, então, fundo, dane-se, né? É mais ou menos por aí que a coisa vai. Não importa, né? Não importa tanto. E se não importa tanto, não faz a mais ínfima diferença. Porque eu posso divorciar mesmo se não der certo. Depois, né? Sob um outro ponto de vista. Eu posso ainda, né? Depois de pensar no controle de natalidade, porque eu quero ter o menos possível de vínculo com outra pessoa, por causa de eu precisar me divorciar, porque o vínculo do casamento é só um papel assinado e uma união de dois corpos, tá certo? Veja, eu posso pensar agora no matrimônio como uma instituição meio trivial. Assim. Às vezes, na verdade, não é nem trivial o termo, é em algo, numa realidade, e foge o termo, numa realidade desnecessária ou ultrapassada, ou os dois, entende? Eu posso pensar no matrimônio como algo, assim, irrelevante no fundo. Ele não precisa acontecer. Ou seja, eu vivo aqui com outra pessoa, a gente vê se vai funcionar. Se funcionar mais ou menos aqui, nós estamos morando junto, aí a gente casa, senão a gente não casa nada e manda embora. Ok? Porque, obviamente, não quero assumir responsabilidade. Depois, eu posso pensar que é muito mais vantajoso permanecer sozinho e desfrutar dos mais infinitos prazeres, né, da carne, sem necessitar me unir com uma outra pessoa e permanecer responsável por essa única pessoa. Eu posso, por simplesmente, me unir a várias delas, a cada fim de semana estar com uma diferente, assim por diante. Não preciso mais nem morar junto. Depois, se tudo é prazer, por que eu preciso me unir, né, com o sexo oposto? Isso já não me satisfaz mais. E aí entra a homossexualidade. E depois a bestialidade. Compreende? Aí vem a ideologia de gênero, aí vem, né, essa coisa esquisita, né, atualmente do povo dizendo que é bicho e tal. Compreendeu? Então, aqui é que está o fundamento de tudo isso. Veja, a gente sai de um princípio a uma confusão enorme. Tudo porque o matrimônio, a união ali que principia a família, foi colocada em xeque. Percebe? Aí a gente olha para a sociedade, percebe que ela está completamente tresloucada, porque tudo começou com um ataque à família. Compreendeu aqui ou não? Ou seja, a sociedade no sentido macro espelha o modo como a família é vista e a maneira como as famílias vivem. Como é que as famílias vivem atualmente? Qualquer coisa é chamada de família. Qualquer tipo de união é chamada de família. Um cachorro é chamado de filho. Entendeu? Então, no fundo, assim, para um ser humano dizer que ele é um bicho também, ora, se o cachorro é um filho, se ele vive muito, muito bem, eu quero ser um cachorro também, ué. Entendeu aqui ou não? Veja, a sociedade, de alguma forma, espelha, portanto, aquilo que a família vive. E se nós queremos restaurar a sociedade, fazer com que ela seja vivida em sua maneira e sua forma mais plena, nós precisamos, evidentemente, resgatar as famílias e fazer com que as famílias vivam também em sua forma mais plena. Ok? E como é que isso é feito? Aí vem um complemento daquilo que disse Gustavo Corsão. Ele diz que a sociedade é o que são suas famílias. No parágrafo seguinte, um parágrafo bastante longo, na verdade, ele termina de desenvolver a sua ideia, e no parágrafo seguinte ele diz, ora, e as famílias são o que são as famílias católicas. Isso significa que o modo como nós católicos vivemos influencia no modo como as famílias vivem. E como as famílias católicas estão vivendo atualmente? Da mesma maneira como as famílias seculares estão vivendo.
O povo vai para a igreja e quer viver da mesma forma como os outros vivem. E aí deixa eu te dizer uma coisa, que transformação social vai haver? Que tipo de metanoia vai haver? Ou seja, de mudança de pensamento vai haver se nós vivemos da mesma maneira como o mundo vive? Nenhuma. Entende? Nenhuma. Só é possível que as coisas mudem, a forma de pensar mude, que as pessoas passem a enxergar a realidade tal qual ela é, se alguém mostrar para ela a realidade tal e qual ela é. Isso é possível que a realidade seja mostrada tal qual ela é pelas famílias católicas. E por que razão? Porque, veja, não há outro meio. É só dentro da igreja que as pessoas estão preocupadas com a realidade tal e qual ela é. Porque a realidade tal e qual ela é se preocupa com a verdade, com o bem. Em última instância, com o próprio Deus, que é a verdade e o bem, em si mesmo. Entende ou não? Porque as famílias católicas se preocupam com o amor, porque a igreja se preocupa com o amor, porque Deus é amor. De resto, aí fora, a gente só vê uso, objetificação, né? Uma transformação animalesca da realidade para satisfazer um impulso baixo, desejoso de adquirir o máximo possível de prazer. É só isso. É por isso que a família católica influencia e que as famílias católicas precisam necessariamente, urgentemente, se levantar e viver do melhor modo possível. Graças a Deus a gente tem visto muito isso, né? Famílias muito numerosas, e não é só o número, mas também a qualidade da coisa. Não é só ter 10, 15 filhos, mas o como se vive tudo isso. Porque existem famílias muito boas que foram privadas da graça de ter filhos. E essa privação deve gerar também uma disposição no mais íntimo destas almas aí, de fazer a vontade de Deus e de viver a missão que Deus tem para essas famílias especificamente. Para transformar o mundo. No fundo, o que muda o mundo, né? Assim, é o amor mesmo, né? O modo como ele é vivido. Porque o amor constrange, o constrangimento gera decisão e motivação suficiente para a mudança. Só que o amor só é visto e contemplado de maneira autêntica numa família verdadeiramente católica. E por que razão é assim? Porque, meu caro, não é possível viver o amor sem que Deus esteja no meio. Lembra? 3 são necessários para o amor. O amante, o bem-amado e o amor. Ok? Para o casamento, né? O amante, o bem-amado e o amor. Marido, mulher e Deus mesmo, no meio da relação dos dois. Tá legal? Muito bem. Se você não era inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, o que foi que você achou desse vídeo. Deixa o teu like, por favor, porque isso ajuda também. Tá certo? E nós nos vemos no próximo. Forte abraço, fique com Deus e até mais. Tchau!